Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, amém irmãos? Amém. Não repara a minha voz que eu estou um pouco gripado, mas nada nos para, amém? Se você puder, fique de pé no seu lugar, um minutinho. E aí eu vou te dar exatamente um minuto para você tentar falar pelo menos para 30 pessoas. Você é filho amado de Deus. Amém? Não, calma. No 3, calma. Os irmãos estão ansiosos, calma. Os irmãos vão sair do lugar e vai falar para 30 pessoas. Você é filho amado de Deus. 1, 2, 3, diga isso. Isso. Olha nos olhos do irmão, diga isso para ele. Aleluia. Amém. Deu para compartilhar aí com umas 30 pessoas? 30 não é nada, Guarapiranga é muito grande, dá para você falar isso para Guarapiranga inteiro. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Eu não sei quanto a você, mas... Amém. Você está animado? Glória a Deus. Eu estou muito animado. Acredite, nem o casamento me empolga mais do que o Evangelho. Porque se tem algo que queima no meu coração, é a edificação do reino de Deus. É a manifestação do reino de Deus. Eu estou muito empolgado, estou com meu coração em chamas para compartilhar algo com você. E eu espero que realmente você saia daqui muito diferente do que quando você chegou, amém? Isso não tem a ver comigo, porque o que você precisa, alô, eu não tenho para te dar. Mas eu sei quem tem. E quem tem, tem sempre para transbordar. Que é Jesus, amém? Ele é a fonte inesgotável de todas as coisas. Tudo que você precisa está nele. Todas as suas perguntas, ele é a sua resposta. Amém? Eu não tenho o que você precisa, mas ele tem. E nessa noite eu quero compartilhar com você sobre a posição de filhos. Então diga para quem está do teu lado, diga, viva como filho. Isso, diga para outro, viva como filho. Glória a Deus. Até que horas, pastor? Até meia-noite? Aleluia. Sabe, irmãos, se tem algo que o diabo ele mais tenta resistir, é a manifestação dos filhos de Deus. Porque o diabo ele sabe que servos não reinam. Quem reina é filho. E talvez o diabo ele tenta resistir essa mentalidade de posição de filho amado de Deus, porque ele sabe que uma vez que você tem a revelação de que você é filho amado, nunca mais ele rouba do seu coração essa revelação. Ele pode roubar qualquer coisa, mas a revelação nunca. Porque é como um tesouro escondido no nosso coração. Eu sou filho amado de Deus. Eu não sei se isso te empolga, mas deveria. Porque o evangelho ele é mais simples do que você imagina, embora seja muito poderoso.
Porque o eixo, o cerne, o centro do evangelho é que ele me amou primeiro. Ele me aceitou primeiro. Ele me encontrou primeiro. E agora eu posso amá-lo de volta. É impossível amar a Deus com o meu amor natural. Sabe por quê? O amor natural não se sustenta. Na primeira circunstância eu paro. No primeiro desafio eu já quero desistir. Ah não, essa coisa de igreja, eu nem sei se dá certo. É muito chato. Ir para a igreja todo domingo, ouvir o pastor Célio de novo. Meu Deus do céu. Mas quem é filho faz questão de estar na casa. Chega a 15, 16, 17 horas, ele já está pronto para ir para o culto. Porque empolga ele estar na casa com os irmãos. Empolga ele estar nesse ambiente para desfrutar do banquete do Senhor. Amém? E quem desfruta do banquete? Filhos. E às vezes nós temos essa mentalidade de que Deus ele precisa de funcionários, de voluntários no reino. Mas você sabe qual que é a diferença? É que voluntários, servos, funcionários, eles cansam. Por quê? Porque ele vive a vida com base na meritocracia. Se eu faço, eu mereço. E eu preciso de ser reconhecido. Eu preciso de ser bem visto. Eu preciso de fazer algo. Essa é a mentalidade do servo. Por quê? Porque ele ainda não entendeu que tudo já foi conquistado na cruz. E agora ele só precisa assumir a posição de filho para desfrutar do que Cristo já conquistou na cruz. Amém? Não sei se isso é uma novidade para você. Talvez você já ouviu isso muitas vezes. Mas eu vim aqui hoje só para te relembrar. Não vim para falar nada novo para você. O que eu estou te falando aqui aconteceu há 2000 anos atrás. Não é novo, não aconteceu ontem. Não, foi há 2000 anos atrás. E a obra consumada da cruz só aconteceu para que hoje você pudesse desfrutar como filho. Não mais como servo. Amém? Eu queria ler o texto com você em Romanos capítulo 8. Não sei se consegue projetar. Romanos capítulo 8. Tem como? Calma aí, irmãos, ao vivo é assim mesmo. Romanos capítulo 8, verso 15. Vou ler aqui para nós ganharmos tempo, amém? Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Sabe, irmãos, é interessante porque o único trabalho que Deus aceita é o trabalho dos filhos. Deixa eu te falar, Deus não aceita trabalho de servos. Deus aceita trabalho de filhos. Porque se eu faço o que eu faço com o coração de servo, em nada eu estou a impressionar Jesus, em nada. Porque se eu lidero a minha célula como servo, eu não impressiono a Jesus. Porque se eu venho aqui organizar o prédio da igreja apenas com coração de servo e não tive a revelação de que eu sou filho, eu não impressiono a Jesus. Você sabe o que impressiona Jesus? É alguém que teve a revelação de que ele é filho amado de Deus. Nós acabamos de ler aqui no texto, porque não recebemos um espírito que os escravize, para ficar com medo, para temer, mas recebemos um espírito de adoção, que nos adota como filhos, a qual clamamos, Abba, Pai.
Você sabe, é interessante porque às vezes o nosso relacionamento com Deus, ele é muito pautado na troca. E essa é uma das essa é uma das coisas que a lei ela ressalta. Porque se eu faço para Deus, logo ele tem que fazer algo para mim de volta. E esse é o coração do servo. Ele sempre faz algo baseado na troca. Ele sempre faz algo com espera de um reconhecimento. Ele sempre faz algo com espera de uma recompensa. E a diferença está no seu entendimento de relacionamento com Deus. Porque talvez você cresceu em um ambiente, em um lar, que você não teve uma figura paterna que pudesse expressar para você, que pudesse te direcionar, que pudesse destravar o seu destino. Talvez você não cresceu em um ambiente familiar, onde você teve uma figura que realmente pudesse traduzir para você o amor de Deus. Mas eu estou aqui para te contar a novidade do Evangelho da graça de Deus. De que você hoje foi adotado como filho, amém? Através da obra consumada da cruz. E é irreversível. Então, a primeira característica que eu queria compartilhar consigo é sobre os servos que vivem na lei e os filhos que vivem na graça. Diga comigo, servos que vivem na lei e filhos que vivem na graça. Você sabe, o servo, ele pauta o relacionamento dele com Deus com esse espírito de medo. É como se ele tivesse que se comportar muito bem a vida inteira para ter algo em troca, para ter uma bênção. Esse espírito de medo, ele produz em você um distanciamento do relacionamento com Deus. Porque você nunca vai conseguir enxergar Deus como um bom pai, se você se relaciona com Ele como alguém que vive refém, como alguém que vive sempre pronto, sentado numa cadeira, pronto para ser julgado. Nunca. E a lei, ela sempre vai transmitir para você um Deus como juiz. Não que Ele não seja, mas aos filhos Ele se apresenta como pai. E a novidade da graça é essa, de que você agora não mais precisa se achegar diante de Deus com medo. Agora você pode se achegar confiadamente. Eu amo essa expressão. Você sabe o que é confiadamente? Ousadamente, sem medo, ao trono da graça de Deus. E como filho, você pode se relacionar com Deus independente do seu comportamento. Independente do seu passado, independente do seu pecado, independente da sua personalidade, independente da sua família. Por quê? Porque agora você foi adotado como filho. E a lei, ela produz esse sentimento de culpa, esse sentimento de acusação, esse sentimento de que parece que você nunca se sente satisfeito. Você nunca se sente completo. Sabe por quê? Porque o servo, ele nunca consegue enxergar o Senhor como uma figura de que realmente vai direcioná-lo, vai ajudá-lo, vai auxiliá-lo. Não. Ele sempre enxerga o Senhor como alguém que vai discipliná-lo, como alguém que vai corrigi-lo. E essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que vivamos uma vida plena. E não é uma vida plena, agora eu conheci a Jesus e o Evangelho vai mudar a minha vida. Deixa eu te falar, o Evangelho não muda a vida de ninguém. Muda de natureza. É diferente. Porque talvez essa mensagem de que agora você era pobre, se converta, que agora você vai ficar rico. Né? Ontem você estava triste, se converta, que agora você vai ficar feliz. Ontem você estava perdido, agora se converta, que você vai prosperar muito. Não, muda de natureza, de DNA, de identidade, propósito,
herança. E quando você percebe que esse relacionamento com Deus, ele precisa ser algo saudável, ele precisa ser algo que você tenha revelação de que você é filho, logo você entende o seu propósito. E para entender o seu propósito, você precisa entender essa revelação do texto que nós acabamos de ler aqui em Romanos, capítulo 8, do verso 15. Que não é um espírito de escravidão, é um espírito de adoção. E você sabe que é interessante porque um espírito de adoção não é assim, agora você errou, agora você pecou, você não vai ter direito ao banquete. Agora você não vai ter direito às bênçãos do Senhor. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com você desfrutar de tudo o que Cristo tem. Tudo o que Cristo é, você é também. Tudo o que Cristo tem, você tem também. Tudo o que Cristo faz, você faz também. Sabe por quê? Porque agora não mais está fora. Agora está onde? Dentro. Você tem o Espírito de Cristo dentro de você. Você sabe, eu amo um homem da Bíblia, que era jovem, né? Depois ficou velho, depois de 40 anos. Mas a Bíblia fala que Caleb, ele tinha um espírito diferente. Provavelmente você conhece essa história. Está lá em Números, provavelmente capítulo 13, capítulo 14. Você pode ler depois para entender toda a história. E Caleb, ele foi alguém que realmente conseguiu se apropriar das promessas de Deus. Ele conseguiu se apropriar da herança de Deus. Ele conseguiu perceber que apesar das circunstâncias, apesar dos desafios, apesar do cenário que era caótico, ele ainda assim conseguiu desfrutar como filho de Deus. O que eu quero que você perceba é que, independente, às vezes, do cenário que você vive, independente das circunstâncias que você se encontra, deixa eu te falar, Deus sempre faz o deserto abrir diante de você. Deus sempre faz as portas se abrirem diante de você. Sabe por quê? Tem um favor de Deus que é liberado para quem é filho. Quem é filho, aonde ele chega, o ambiente fica diferente. Se isso ainda não acontece, é porque talvez a sua mentalidade seja de servo. Seja de querer trabalhar para o Senhor, para impressioná-lo. Deixa eu te falar, o nosso trabalho não impressiona o Senhor. O que impressiona ao Senhor é a revelação que temos no nosso coração, de que agora somos filhos amados de Deus. E essa mentalidade, às vezes, ela produz em nós essa angústia, né? Essa tristeza, esse medo de não conseguir fazer dar certo, de não conseguir crescer, de não conseguir avançar, de não conseguir prosperar. E deixa eu te falar, rejeite esse pensamento. Rejeite tudo aquilo que vai contra o espírito de adoção, o espírito de filiação. Porque agora não mais você é servo, agora você é filho. Amém? Diga comigo, viva como filho. Aleluia. Segunda característica, diga comigo, servos conquistam, mas filhos herdam. Então o servo, ele vive a vida inteira como alguém que corre atrás do vento, para descobrir no final que era só isso. Servos, ele corre a vida inteira, como se fosse uma corrida de 50 metros, em busca de um sucesso que é efêmero, que é passageiro, que é momentâneo, para descobrir lá no final que a vida não era isso. Que o propósito de Deus não era esse. Mas filhos não. Filhos, eles herdam aquilo que já foi conquistado através da obra consumada da cruz. Amém? Quero ler aqui com você um texto. Se puder projetar, por favor. Lucas 15. Verso 17. Pastor Célio leu esse texto semana passada, eu coloquei aqui também, porque encaixa exatamente nessa característica de
servos que querem conquistar e de filhos que herdam aquilo que Cristo já conquistou para nós. Lucas 15, verso 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? O 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. O 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus. Ué, mas ele era filho. E a mentalidade era de servo, era de trabalhador, mesmo estando dentro da casa. Foi exatamente isso que o pastor compartilhou domingo passado. Filhos que ele já tem o pai, ele já tem a herança, ele já tem tudo para desfrutar, mas a mentalidade dele ainda é de comparar com o irmão. Como se o irmão tivesse mais vantagem do que ele. Como se o irmão tivesse mais herança do que ele. Deixa eu te falar, você acha mesmo que um Deus, apesar de enxergar a igreja no coletivo, ele não consegue enxergar suas necessidades na individualidade? Você acha mesmo que Deus pega todos os filhos como uma manada e fala: vou abençoar todos vocês? Não é assim que Deus trata filho. Ele trata cada um na individualidade. O que é que você tem pedido? Peça e te será dado. Como é que você tem se assentado à mesa? Como alguém que precisa conquistar, como alguém que precisa impressionar o pai. Você já viu um filho pequeno, uma criança pequena tentar impressionar o pai? Não, você não vai ver. É por isso que a Bíblia diz que o reino, ele é comparado, ele é semelhante a uma criança. Você sabe por quê? Não é porque a criança é inocente, não tem criança inocente. Não existe. Ela sabe o que é sim, o que é não, a depender de uma certa idade. A diferença é que a criança, ela é dependente do pai. É por isso que o texto na Bíblia diz que o reino, ele é semelhante a uma criança. Porque crianças dependem do pai. Criança, ela vai para a escola, ela não está preocupada se tem luz para pagar, se tem água para pagar. Sim ou não? Sim ou não? Ela vai para a escola, ela não está preocupada quando ela vai voltar, se vai ter almoço, se a mamá preparou o jantar. Ela sai, ela vai para a escola, ela não está preocupada se quando ela voltar, o armário da cozinha vai estar cheio de comida. Sabe por quê? Porque ela tem segurança no pai. Ela sabe que quando ela voltar da escola, ela vai encontrar o pai na casa. No reino de Deus é a mesma coisa. Tem comida na casa, tem suprimento na casa, tem herança na casa, tem desfrute na casa. Qual que é a diferença? A diferença é o seu posicionamento, é a sua mentalidade. Porque servos não desfrutam, servos trabalham. E a obra consumada da cruz, o que aconteceu no cenário há 2000 anos atrás, não foi para que você pudesse trabalhar mais, não. Foi para que você pudesse desfrutar de uma nova herança em Cristo Jesus. Amém? E essa é a diferença. A diferença é que uma criança, ela tem segurança no pai. Ela não quer saber se o pai tem formação, se o pai terminou a escola. Não é isso. Ela quer ter proteção. Ela quer se sentir segura. Ela quer se sentir amada. Por quê? Porque está na casa. E foi exatamente isso que Deus fez conosco. Outrora estávamos perdidos, errantes e sem destinos. Mas o Senhor nos encontrou. E nos deu uma nova história. Se tem alguém que é especialista em escrever novas histórias, é o nosso Deus. Porque ele pega todo o passado e ele nem se lembra mais. Eu acho isso incrível. Como que um Deus que é tão grande consegue olhar para mim que sou tão pequeno, tão errante, e consegue escrever uma nova história? Meu Deus do céu. Essa mentalidade é só para quem é filho. Porque independente da minha indisciplina, independente do meu comportamento, se é bom ou não, ele continua me amando. Sabe por quê? Não tem mais como o pai chegar para uma criança e falar: filho, eu não sou mais seu pai. Sabe por quê? Está no sangue. É DNA.
Com Cristo é a mesma coisa. Não tem mais como você se separar. A Bíblia diz que agora você e ele é apenas um. Está amalgamado. Você sabe o que é amalgamado? É misturado. Não tem mais como separar. Agora você e ele é apenas um. Agora você e ele, tudo que ele tem, você tem também. Tudo que ele faz, você pode fazer também. E essa é a verdade do Evangelho. De que você é filho. E porque você é filho, você pode se assentar à mesa para desfrutar do banquete que está preparado para você. Mas qual que é o contrário disso? É a mentira que o diabo tem colocado na nossa mente, de que as migalhas é o suficiente. De que aceitar qualquer coisa é suficiente. Deixa eu te falar, Deus não trabalha com qualquer coisa. Não é uma troca. Oh Deus, estou fazendo jejum de 21 dias. Oh, o Senhor está vendo que eu não estou a almoçar. O Senhor está vendo a fome que eu estou a passar. Oh Deus, mas hoje eu comi, me perdoa. O jejum de 21 dias, meu líder. Meu pastor vai pensar o que de mim? Eu comprei um livro, R$25, e agora? Não. Não é sobre isso. É sobre você desfrutar de uma vida plena em Cristo, como filho. De que independente do que você fizer, independente do seu comportamento, independente da sua disciplina, ainda assim, Ele continua a te amar. Amém? Para alguns, talvez isso seja uma novidade. E é mesmo. E tem que ser todos os dias. Costumo dizer lá em África, que às vezes a gente fala assim, né? Quando alguém pergunta, e aí, as novidades? Que lá não fala assim, né? Fala de outra forma. Mas quando alguém pergunta, e as novidades? A pessoa fala, não, não tenho. Não, tem sim, eu sou filho amado de Deus. Sabe por quê? Porque quando você fala isso, eu imagino que o inferno deve estremecer. O inferno, ele não teme pessoas que pregam bonito, não é sobre isso. Não é sobre pessoas que fazem o jejum 21 dias certinho. Não é sobre pessoas que oram mais de 8 horas. Ainda que isso seja muito bom para a sua saúde espiritual. E por favor, faça isso. Mas deixa eu te falar, não é sobre isso. O inferno, ele teme a sua posição no reino de Deus. Porque quanto mais amado você se sente, muito mais temeroso o diabo fica. Minha mãe dizia algo, eu tenho isso até hoje. E olha que eu vou fazer 28 anos no dia 29 de março. Que todos os dias que a gente acorda, até compartilhei isso da outra vez, que a gente coloca o primeiro pé fora da cama, o diabo ele tem que temer. Como quem diz, ele acordou mais um dia para me dar trabalho. Deixa eu te falar, sabe qual que é a minha oração? Que se eu não dar mais trabalho para o diabo enquanto eu tiver vida, então não faz mais sentido eu viver. Porque se for viver para trabalhar, eu não quero viver. Porque não é essa vida que Deus tem para mim como filho. Ainda que é muito bom, trabalhe, estude, tenha casa, tenha carro, por favor, isso é lícito. Mas deixa eu te falar, o reino de Deus não está pautado nessas coisas. Não é sobre ter, é sobre ser. E quem você é, revela o que você vai ter. Eu não sei se isso te empolga. Mas a diferença é que o servo, primeiro ele quer ter, para depois ele ser. Mas o filho não, porque se ele primeiro é, tudo que tiver à frente dele, ele vai conseguir conquistar. Porque ele entende que não é o trabalho dele, é a posição, é a identidade. O que o diabo mais tem tentado fazer nesse tempo, nessa geração, é deturpar a nossa identidade, é misturar quem nós somos, é tentar confundir na nossa cabeça de que qualquer coisa para nós está bom. Deixa eu te falar, não está bom não. Se você ganha um salário X, olha, porque ele vai te dar mais. Ah não, Deus, só um carrinho simples está bom. Não, ele quer te dar o melhor. Você acha que o nosso Deus tem coisas medíocres para dar para nós? Não. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas ainda assim o reino de Deus não é sobre ouro e prata. É sobre posição de filho.
É sobre quem senta na mesa e sabe quem é. E sabe com quem ele está a comer a mesa. Porque ele não quer ter só para si, ele quer ter para compartilhar com seus irmãos. O servo não. O servo, quanto mais ele trabalha, mais ele quer para si. Quanto mais ele trabalha, mais ele quer ser reconhecido. O filho não está nem aí. O filho, ele quer brincar na casa. E deixa eu te falar, quem passa a vida inteira a enxergar Deus apenas como juiz, vai viver a vida inteira nesse lugar de réu, pronto para ser julgado. Mas quem tem a revelação de que o nosso Deus, ele não é qualquer pai, ele é o bom pai. Esse sim, sabe viver a vida toda e desfrutar como filho. Ou você acha que uma criança pequena, ele vai para o parquinho e ele se preocupa se ele vai balançar e vai cair, vai se machucar? Não, ele só quer desfrutar. E essa é a diferença de quando nós nos posicionamos no reino de Deus como filhos. De valorizar aquilo que Deus valoriza. De se importar com aquilo que Deus se importa. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu amo essa vida da igreja. Eu amo. Para mim não tem nada mais poderoso do que a igreja. Porque a igreja te prepara, a igreja te capacita, a igreja te disciplina, a igreja te exorta, a igreja te corrige, a igreja te faz crescer. E eu sou prova viva disso. Porque aqui é a única comunidade que você vai conhecer, onde todos os filhos, independente de gostos, características e personalidade, todos têm um único objetivo. Todos têm um único propósito: desfrutar do banquete. Essa é a única comunidade, onde você vai encontrar do mais doido ao mais quietinho. Do mais feio ao mais bonito. Olha que incrível. Mas aqui os irmãos são todos bonitos, glória a Deus. Essa é a única comunidade onde coloca todos no mesmo nível. Todos no mesmo olhar. Porque todos somos filhos. Deus, ele não faz diferença de filho. Ele tem para todos. A diferença é aquele que ainda não entendeu que ele está na casa. Ele tem tudo na casa. Mas ainda assim, ele quer se comparar com o outro que tem mais que ele. Amém? Então diga comigo: eu sou filho e sou herdeiro. Diga: eu sou filho e sou herdeiro. Irmãos, filhos governam. Filhos têm autoridade. Depois de uma certa idade que o filho cresce, ele ganha maturidade, responsabilidade, e ele consegue administrar as coisas. Mas tem aquele filho que ele sempre quer ser um bebezinho espiritual. Porque o irmão, se ele ouvir não, ele já fica chateadinho. Porque você tem que pisar em ovos para falar com ele. Irmão, deixa eu te falar, a gente tem muita alma para ganhar. Não dá para perder tempo com o irmão que fica chateadinho dentro da igreja. Esse não é o lugar onde você reivindica direitos. Esse não é o lugar onde você coloca opiniões. Não é aqui. Aonde você reivindica direitos tem um nome, se chama fórum. Acho que aqui é fórum, né? É lá que você reivindica direitos. No Procon, é Procon, né? É lá que você reivindica. Mas na casa de Deus, não. Porque o que você vai reivindicar se tudo que você tem é Ele que te deu? E aí eu fico assim, às vezes, indignado. Essa é a palavra, porque Paulo usa essa palavra no texto. Uma indignação no meu espírito. De às vezes irmão meu, que eu digo irmão da comunidade, do corpo de Cristo, que às vezes ele fica a perder tempo, porque o fulaninho da célula falou de mim. Porque minha líder não conseguiu me mandar mensagem essa semana. Porque você viu, a pastora entrou, nem cumprimentou, que metida essa pastora.
Ah, você viu aquela irmã do louvor? Ela pensa que canta muito, mas deixa eu te falar, ela não está cantando para você. Nós só edificamos o reino de Deus, porque nós temos almas para ganhar. É por isso que essa deve ser a mensagem mais urgente no nosso coração, de que eu sou filho amado, porque quando você entende essa verdade, o inferno estremece, e os dias são urgentes. A cada 1 minuto que a gente perde, não sei quantas pessoas já foram para o inferno. Com tantas questões eu falo, Senhor, você sabe qual que é a minha oração? Deus, livra de mim mesmo. Porque eu não sei liderar, me ensina. Eu não sei ministrar, me ensina. Eu não sei amar os meus irmãos, me ensina. Porque eu não quero perder tempo a tentar fazer algo que Deus nunca me pediu para fazer. Eu quero fazer a coisa certa, na hora certa, no tempo certo, com as pessoas certas. E deixa eu te falar, o evangelho de Deus não é para filhos perfeitos, é para filhos imperfeitos. Então se você, assim como eu, é alguém imperfeito, deixa eu te falar, é a obra-prima perfeita para Deus realizar o extraordinário na sua vida. Ah, mas eu não tenho nada. Deixa eu te falar, Deus usa o nada como um palco para manifestar a glória dele. Deus só precisa do nada. Porque se do nada ele criou o universo com uma palavra, o que é as demais coisas? É um nada que ele precisa. Mas às vezes a gente quer ensinar o pai como é que ele trabalha. Às vezes a gente quer ensinar o pai como administra a casa. Eu até brinco com meu pai às vezes, pai, me perdoa, que às vezes eu tento te ensinar a ser pai. Às vezes a gente quer tentar ensinar a Deus como é que Ele trabalha. Tem que ser no nosso tempo, na nossa hora. Deixa eu te falar, não é sobre isso. É sobre desfrutar como filho. Porque essa mentalidade de servo, infelizmente, vai te aprisionar dentro da lei. Na religião. E o que a religião ensina? A religião ensina que quanto mais você fizer, mais abençoado você será. Mas o evangelho não te ensina isso. O evangelho te ensina que quanto mais você descansa, mais ele fará por você. Quanto mais você desfruta, mais ele vai revelar o amor dele para você. Terceira característica, diga comigo, filhos gerados e adotados. João capítulo 1, verso 12. Diga para quem está do teu lado, viva como filho, pelo amor de Deus. João 1, 12. Amém. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de, a saber, aos que creem no seu nome. O 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. O 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. 19. Este foi o testemunho de João.
quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. O 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu profeta? E ele respondeu: não. 22. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? 23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Uau! A diferença é que João, Paulo, Davi, Moisés, eles não tiveram o que nós temos hoje, que é a revelação da graça de Deus. Se não tiveram tanta revelação como nós temos hoje, e experimentaram tudo o que experimentou, quanto mais nós hoje que estamos na dispensação da graça, que já estamos na nova aliança, na nova dispensação. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é que filhos, eles sejam gerados com a natureza dele, com a característica dele. Deus, ele não quer que você apenas faça por fazer, porque essa é a mentalidade do servo. Ele lidera por liderar. Ele não tem perspectiva de multiplicar, de crescer a rede, porque para ele é só pessoas. Ele não tem noção que ele está a tratar com filhos de Deus. Ele não tem noção que ele está a gerar discípulos para o reino de Deus. Para ele, participar do discipulado é só uma reuniãozinha normal. Para ele, para o servo, participar da reunião da liderança é algo normal, vai falar das coisas administrativas. Irmãos, nada do que envolve a igreja é natural. Nada. Tudo que nós nos propomos a fazer como filhos de Deus, o inferno teme. Tudo. Até você vir no culto ao domingo, o diabo teme. Porque essa é uma posição de quem entendeu que na casa do Pai tem suprimento. Na casa do Pai tem alimento suficiente para você. Você não precisa pedir no vizinho, não, na casa tem. Você não precisa bater na porta de ninguém. Abre a boca que você vai ver o que vai acontecer. O reino de Deus, ele não consiste. Paulo, ele diz aos Coríntios que o reino de Deus, ele não persiste em palavras persuasivas, não. Mas é poder de Deus. E quem entende que é filho, ele carrega poder de Deus. A célula dele nunca é só uma célula. É o céu na terra. Você sabe, irmãos, eu já liderei célula só com as cadeiras. Não tinha ninguém. E era o dia que eu mais mobilizava, não via ninguém. Mas você sabe o que eu fazia? Eu pregava como se fosse para um estádio completo de 10 mil pessoas. Aí já teve célula que só estava eu, o anfitrião e mais um. E eu ficava, meu Deus do céu, acho que eu não fui chamado para isso, não. Ou eu não sou um líder muito legal. Mas eu pregava, eu compartilhava a palavra como se fosse para 1000 pessoas, com a mesma intensidade. Sabe por quê? Eu entendi que eu sou filho. Eu não dependo de ambiente externo para mover o meu coração. Eu não dependo daquilo que eu vejo para me mover. Eu dependo daquilo que eu creio. E o que eu creio é que todas as coisas estão disponíveis em Cristo Jesus. E não só, a Bíblia diz que agora eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo.
E não só, mas a Bíblia diz também que eu não sou apenas filho, mas eu sou amado também. E não só, mas a Bíblia diz que eu não sou apenas filho e amado, mas que eu sou herdeiro também. E não só, mas a Bíblia não diz que eu sou filho, amado e herdeiro. A Bíblia diz que eu sou filho, amado, herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Você sabe o que é co-herdeiro com Cristo? É alguém que ele não precisou lutar para ter, ele só desfruta do prêmio. O co-herdeiro, ele não é aquele que entra no, como é que chama aquele espaço de luta do UFC? Ringue. Imagina a esposa do lutador, ela é a co-herdeira. Porque se o lutador vencer a luta, quem vai desfrutar do prêmio com ele vai ser ela. Com Cristo é a mesma coisa, eu não preciso mais lutar, eu não preciso mais fazer, eu não preciso mais trabalhar para o Senhor, não. Agora eu posso desfrutar porque eu sou herdeiro de todas as coisas. Ah, mas você está a falar isso é muito bonito, eu sei que é bonito. Mas na prática, isso tem um poder transformador na nossa mente. De que realmente, independente do cenário externo, independente daquilo que eu vejo, independente das circunstâncias, elas não me definem quem eu sou em Cristo Jesus. O que eu fiz no passado jamais pode me definir em Cristo Jesus. Porque senão eu reduzo a obra consumada da cruz a nada. Quando eu defino o sacrifício de Cristo às minhas circunstâncias, que são passageiras. Aos meus desafios que são passageiros, aos meus dias maus que são passageiros. Sabe por quê? Porque Jesus morreu numa cruz, para que eu pudesse viver uma vida plena, e uma vida que vale a pena ser vivida. Já estou a terminar, eu sei que você já está cansado de me ouvir. Jesus não morreu para você viver uma vida mais ou menos. Irmão, do fundo do meu coração, deixa eu te falar, pelo amor de Deus, não aceite viver uma vida mais ou menos. Do fundo do meu coração eu oro, Senhor, se for para viver uma vida mais ou menos, nem faz sentido eu estar nessa terra. Irmãos, eu vou casar semana que vem, eu falo isso, mas eu falo isso, e eu falo isso para Camila também, que até o meu casamento não é mais importante que Jesus. Embora os dois vivem já para Jesus, mas existe algo que é mais urgente, que é o reino de Deus. E para o reino de Deus manifestar, é necessário que os filhos se posicionem. Não dá para nós manifestarmos o reino de Deus como filhos mimados. Como filhos que você precisa passar a mão na cabeça, porque senão ele vai ficar chateadinho e vai embora. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele é o bom pastor, e ele é capaz de deixar as 99 ovelhas no aprisco, e ir atrás de apenas uma, isso significa que ele não tem dúvida do amor dele, porque quando ele voltar no aprisco, ele vai encontrar as 99 no mesmo lugar. Deus não tem sombra de dúvidas quanto ao seu amor com as ovelhas e com os filhos, porque ele sabe que tudo aquilo que ele faz é uma convicção para quem desfruta como filho. Amém? Então diga comigo, filhos governam e servos conquistam. E por último, diga comigo, filhos recebem revelação. João capítulo 15, verso 15. João 15, verso 15. Já não vos chamo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Sabe por quê? O servo, ele só tem que obedecer. Porque se ele não obedecer, ele é mandado embora. É isso que acontece com o servo. O filho não. Mesmo se ele não obedecer, ele jamais vai ser expulso de casa. Porque o pai o ama. E aí o texto continua. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer.
Aqui, nesse texto de João, capítulo 15, Jesus ele ainda não havia sido ressuscitado. Aqui ainda não havia acontecido a obra da cruz. Então, hoje, o Senhor ele não nos chama nem mais como amigos, é como filhos. Porque o amigo também, a qualquer momento ele pode abandonar. Quando tiver sem dinheiro, ele pode ir embora. Quando você ficar triste, né, ficar chateado com ele, ele pode te deixar, encontrar outras amizades. Mas o filho não. Porque o filho ele carrega o DNA do pai. O filho ele expressa o pai. O filho, aqui o texto diz que o filho faz o que vê o pai fazer. Você não precisa inventar nada. Você não precisa fazer nada novo. É só você fazer o que o pai faz, que vai dar certo. Você não precisa inventar a rota. Você não precisa criar atalhos. Você não precisa tentar fazer um caminho novo. Não, é só você fazer o que o pai faz. É só você sentar-se à mesa e ouvir a direção que o pai tem para você. Porque aos filhos, ele jamais vai deixar se enganar. E a maior mentira é que nós ouvimos que é o castigo de Deus, né? Não, se você fez isso, você está passando por isso porque você merece. E aí a gente ouve desde criança, papai do céu não vai gostar. Papai do céu vai ficar triste. Não sei se você já ouviu isso. Cuidado, papai do céu está de olho em você. E aí nós crescemos com essa mentalidade de que se eu não me comportar bem, ele vai deixar de me amar menos. Mas se eu me comportar mais, ele vai conseguir me amar mais. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com comportamento. Porque a Bíblia diz que é um espírito de filiação. Uma vez amalgamado, nunca mais você consegue sair. Uma vez que você e ele é um, nunca mais você se separa dele. Amém? Diga para quem está do teu lado, viva como filho. Diga para o outro, viva como filho. E por último, Gênesis 18, 17 diz assim: Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será um pai de uma nação grande e poderosa. E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. É isso que Deus faz com quem tem revelação de que é filho. Ele faz você alcançar nações. Ele faz você romper fronteiras, barreiras, cenários. Abraão conseguiu perceber que havia uma promessa de Deus para ele. De que se ele cresce nessa promessa, o Senhor faria dele pai de nações. Mas aí a gente pensa que é só o bairro do Guarapiranga. Não. É o bairro do Guarapiranga, São Paulo, Brasil e todas as nações. E tudo que a gente faz, domingo após domingo, célula após célula, não é para ouvir algo que conforte nosso coração apenas, mas é para que sejamos a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero te fazer um pedido. Jamais chegue em um ambiente como esse, com uma posição de reivindicar algo da parte de Deus, mas sempre com um coração grato ao Senhor, de que tudo que você tem, foi Ele que te deu. Tudo que você é porque Ele permitiu você ser parecido como Ele. João escreve a respeito dele mesmo. O discípulo a quem Jesus ama. Como é que alguém tem essa audácia de escrever?
o discípulo a quem Jesus ama sobre ele mesmo. Mas você sabe, João, eu penso, isso é na minha versão, ok? Que ele deve ter sido o discípulo mais, desculpa a palavra, mais folgado, se fosse nos dias de hoje. Porque a Bíblia não relata nada que João fez. A única coisa que a Bíblia relata que João fez foi encostar a cabeça no peito de Jesus e ouvir as batidas do coração do Mestre. E a Bíblia diz mais ainda, que o discípulo que mais sabia dos mistérios de Jesus, dos segredos do coração de Jesus, era João. Sabe por quê? Porque ele desfrutava. Pedro estava preocupado com a pesca. Marta estava preocupada com muitos serviços. Muitos. E eu não acho que Marta estava errada naquilo que ela estava a fazer. Eu creio que Marta errou no tempo que ela estava a fazer. Porque a Bíblia diz que apenas uma coisa é necessária. É desfrutar. E é isso que diferencia Marta, Pedro, os outros discípulos, de Maria e João. Porque eles souberam desfrutar da presença de Jesus. Marta, eu imagino que quando Jesus estava na casa, ela só sentou. Como quem pudesse verbalizar, eu preciso ouvir o Mestre. Eu não preciso impressioná-lo com o meu trabalho. Eu imagino que João, sentado na mesa, na ceia com os discípulos, deveria pensar, eu conheço os segredos do coração do meu Mestre. E que essa seja a verdade no nosso coração. De que hoje eu posso desfrutar de uma verdade que eu não vou aprender na universidade. Que eu não vou aprender no ambiente de trabalho. Que eu não vou aprender no YouTube. Que eu não vou aprender em nenhuma palestra. Mas a Bíblia me garante que eu sou filho amado de Deus. E que agora eu fui adotado como filho, com um espírito dentro de mim que clama, Abba, Pai. Abba, Pai, Abba, na verdade, lá em Israel até hoje se usa. Os filhos, para referir-se aos pais, chamam de Abba, Pai. Sabe o que significa? Significa paizinho. Significa, como nós falamos lá em África, papá. Não sei como é que tem sido seu relacionamento com Deus. Se talvez tenha sido algo muito distante. Talvez você não consegue sentir mais nada, nem quando você ora. Não sei como é que tem sido o seu caminhar com Deus. Se talvez tenha sido algo, uma mentalidade como servo, os irmãos puderem me ajudar já do louvor. Se talvez tenha sido uma mentalidade de que você nunca consegue se sentir completo, satisfeito. Eu não sei como é que tem sido o seu caminho, como é que tem sido o seu desfrutar na casa de Deus. Mas eu tenho um convite para te fazer. Há alimento suficiente para você. O Senhor, Ele quer te surpreender como Ele fez com Abraão. Você não vai encontrar na Bíblia, e se você encontrar, você pode me mandar uma mensagem depois. Mas você não vai encontrar, eu estou a te falar isso com muita certeza. A Bíblia te falar que você precisa ser como Paulo, que você precisa ser como Esther, como Abraão, como Moisés. Não. Ele te fez exatamente como você é. E Ele vai te usar como você é para a manifestação da glória dEle. Não tem problema se você não sabe orar direito, se você não sabe falar direito. Não tem problema. Não tem problema se você não sabe a letra do louvor. Eu sou a pessoa mais perdida em letra de louvor. Não tem problema se você não sabe fazer muitas coisas. Mas se você tem um coração desejoso, se você tem um coração sedento, como quem diz, eu quero mais. Porque eu sei que na casa do meu Pai sempre há mais da parte de Deus. Se você é alguém que tem esse coração faminto pela presença de Deus, se você é um filho que realmente precisa desfrutar mais desse ambiente, se você é um filho que talvez
não consegue perceber muitas coisas, talvez você não consegue ter a definição de muitas coisas, talvez o pastor compartilhe aqui os textos, você nem consegue perceber muita coisa. O Senhor te diz, não tem problema, o que importa é o seu coração, a disposição do seu coração é que vai definir o que você terá em Deus. Tudo, diga comigo, tudo. Mais forte, tudo já está disponível para você. Talvez você queria ouvir hoje algo que você iria ganhar uma casa, mas eu profetizo, você vai ganhar também, amém? Talvez você queria ouvir que você vai ganhar um carro, mas eu profetizo, você vai ganhar também, amém? Mas nunca deixe o diabo roubar essa verdade do seu coração. De que você não precisa relacionar com Deus como servo. Você precisa se posicionar como filho amado. Se você é alguém que tem esse coração desejoso, irmãos, todas as vezes que tem um apelo, eu sou o primeiro a me jogar lá na frente. Porque eu sei que sempre há uma faceta nova do amor de Deus para eu desfrutar. Há sempre algo novo que eu posso conhecer da parte de Deus. Já fui em muitas conferências, já desfrutei de muitos ambientes, mas eu nunca vi Deus repetir nada. Sabe por quê? Ele sempre tem uma porção fresca para um coração que é desejoso. E Deus sempre surpreende aqueles que nele esperam. Eu nunca vi Deus não corresponder à expectativa de quem é filho. Nunca vi. Sabe por quê? Deus não decepciona filhos. Quem decepciona é o adversário, é o diabo. Mas Deus nunca. Eu quero te falar algo que talvez, não sei se alguém já te falou. Mas Deus ama colocar um sorriso no seu rosto. Deus ama ver você sorrir por coisas que às vezes nem tem motivo. Deus ama ver você com o coração quebrantado diante da presença. Porque Ele sabe que não tem lugar nenhum nesse mundo que é comparado à casa do Pai. Amém? Se você é alguém que tem esse coração, fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos, não converse. Não se distraia. Eu quero te desafiar a fazer uma oração ousada agora com o Senhor. A dizer, Senhor, eu quero desfrutar da vida como filho. A dizer ao Senhor, Senhor, eu quero desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já conquistou para mim na cruz como filho. Eu quero que você ore aí no seu lugar, Senhor, abre os meus olhos para ver. Senhor, abre os olhos do meu coração para ter a revelação dessa verdade. Eu quero que aí no seu lugar você desfrute do amor de Deus e diga, Senhor, como é que pode um Deus deixar 99 ovelhas para trás só para me encontrar? Diga aí no seu lugar, como é que pode um Deus que com tantas pessoas desse mundo, Ele me encontrou, Ele me achou? Como é que pode um Deus que poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas Ele me escolheu? Como é que pode um Deus que poderia ter escolhido um mestre, Ele poderia ter escolhido um presidente, Ele poderia ter escolhido um governante, mas Ele me escolheu? Aí no seu lugar diga, Deus, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração para ver, para desfrutar, para me posicionar como filho no meu casamento. Ei, não aceite viver a mediocridade nas suas finanças, no seu casamento, no seu ministério. O Senhor tem mais para você. O Senhor, Ele tem algo surpreendente para você. Senhor, os olhos do meu coração. Eu quero experimentar mais do seu amor. Eu quero experimentar mais do seu amor. Oh, de Deus.
Espírito de Deus. Eu sinto no meu espírito de chamar você aqui à frente, apenas você que talvez não consegue mais se relacionar com Deus como antes. Talvez você percebe que o seu relacionamento com Deus é algo que não destrava, é algo que não rompe, é algo que não avança. Talvez você não consegue mais sentir aquela chama queimar mais o seu coração. Se você se sentir à vontade, vem aqui, eu quero orar por você. Não fique com vergonha. Quem tem que ter vergonha é o diabo. Não fique com vergonha. Você não tem mais o espírito de medo, o espírito de escravidão. Talvez você não consegue nem mais desfrutar da presença de Jesus. Talvez você ora e é como se a sua oração não passasse do teto. Sim, não são as minhas palavras. O Senhor vai te tocar nessa noite. O Senhor quer te tocar nessa noite. Ele te chama para esse lugar. Ele te chama para esse convite. Só pra mim. Eu posso comprar. Merecendo. Mesmo assim se entregou. Com seus olhos fechados. Talvez você cresceu em um ambiente que na sua mente foi deturpada a figura de um pai. Nós ministramos isso no encontro com Deus, mas eu sinto de falar isso aqui nessa noite. Talvez você é alguém que nem tem mais referência de pai. Talvez você é alguém que ouviu desde a infância que você não ia dar em nada. Talvez você é alguém que se sente órfão, mesmo com pais vivos. Isso tem refletido no seu relacionamento com Deus. Talvez você é alguém que foi abusado com palavras. Talvez você é alguém que foi abusado nas suas emoções. E isso feriu o seu relacionamento com Deus. Mas em nome de Jesus, é com o espírito de orfandade que eu falo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de escravidão, é com você que eu falo agora. Em nome de Jesus. Todas as cadeias do coração, agora em nome de Jesus. Eu sinto de te dizer, você nasceu para dar certo. 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 Você não é o que sua mãe diz. Você não é o que seu pai diz. Você é o que Cristo diz. Você é respeito. Você é filho amado. Você é filho amado. Você é herdeiro. Você é cordeiro. Você é vencedor. Em nome de Jesus. Eu sinto que há pessoas aqui que você não consegue sentir paz no seu ambiente familiar. Isso também tem atrapalhado a sua caminhada com Deus. Você, às vezes, vem um sentimento de querer desistir de tudo. Às vezes é um sentimento de querer sair por aí andando sem destino. Deixa eu te falar, isso não vem de Deus. Eu sinto no meu espírito pessoas. Espírito de suicídio. Espírito de depressão. É com você que eu falo agora. Em nome de Jesus. Você é filho.
Você é filho. Você é filho. Você é filho. Sentimento de que não vai dar certo. Sentimento de que não vai prosperar. Sentimento de que vai perder o emprego. Sentimento de que vai passar necessidade. O Senhor tem o melhor para você. O Senhor tem o melhor para você. Isso não é um conto de fadas. Isso é o evangelho da graça de Deus. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Tudo que meu Pai tem, eu tenho também. Você nasceu para dar certo. Às vezes você foi ferido na sua infância. Irmãos, eu sinto isso, eu não costumo dizer isso. Você cresceu uma adolescência conturbada. O tempo passou. Você tentou colocar debaixo do tapete. O tempo passou. Você tentou esquecer. Mas deixa eu te falar. O Senhor hoje te liberta desse espírito de escravidão. O Senhor hoje te liberta desse espírito de medo, esse espírito de angústia, esse espírito de depressão, esse espírito que tenta trazer o seu passado à tona, esse espírito que tenta trazer os seus pecados à tona. Em nome de Jesus, você é filho amado de Deus. Se você é alguém que se sente assim, com tudo isso que eu falei, coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos, toda a igreja, feche os olhos, não abra seus olhos. O Senhor vai trazer agora sobre você um peso do amor dele sobre você agora. Seja inundado agora com o amor de Deus. Seja inundado agora com o amor de Deus. Seja inundado agora com o amor de Deus. Você nasceu para dar certo. 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 O Senhor te diz, você nasceu para dar certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinta agora o peso do amor de Deus sobre você. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Todas as mentiras do diabo. Em nome de Jesus. Você nasceu para dar certo. Deus, você nasceu para dar certo. Ele levou para si uma mentira, todo engano, toda dor. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para cumprir um propósito. Você nasceu para cumprir um propósito. Espírito de Deus, flua sobre nós o teu amor. Flua sobre nós o seu ousado amor. Flua sobre nós o seu ousado amor. Espírito de Deus. Oh, Senhor, eu oro para que você saia daqui em nome de Jesus a sentir um amor tão sublime de Deus. Um amor que é irreversível. Um amor que é incomparável. Um amor que não se engana. Um amor que não se troca. Um amor que não é fingido. Um amor que ele não quebra aliança. Ele tem uma aliança com você. E ele honra essa aliança. Porque você é filho. Servos não têm aliança. Servos têm contrato. Mas contratos podem ser quebrados. Aliança não. E ele honra essa aliança com você. E eu oro agora em nome de Jesus. Você vai chegar na sua casa diferente. O ambiente da sua casa vai ser diferente. Quando você chegar lá hoje, o ambiente vai ser diferente.
o amor do Senhor na sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, em nome de Jesus, porque você é filho, você nasceu para cumprir um propósito, você nasceu para cumprir um propósito, você não está aqui por um acaso, você não veio aqui hoje nessa noite por um acaso, você não está aqui por qualquer coisa, você veio aqui hoje só para ouvir de Deus que você é especial demais e que foi por você que valeu a pena ter enfrentado a morte de cruz. Você veio aqui hoje só para ouvir de Deus que Ele te ama demais, para te trocar, para negociar. E em nome de Jesus eu oro que os seus olhos sejam abertos, que seu coração seja inundado e que você leve essa revelação aonde você estiver, você possa manifestar o amor de Deus como filho. E todas as mentiras, todo medo, o perfeito amor está lançando fora agora. Medo de não avançar, medo de não conseguir casar, medo de não conseguir avançar na empresa, no trabalho, medo de não conseguir prosperar. Em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui hoje só para dizer: eu paguei caro demais por você e eu vou até o fim. Eu enfrento montanhas por você, eu escalo montanhas por você, eu quebro as mentiras por você, porque o seu passado não te define mais, os seus erros não te definem, o seu comportamento não te define, mas quem eu sou define quem você é. Aquilo que eu fiz define o que você terá. Eu sou o bom pastor e por você eu dou minha vida, diz o Senhor. Eu sou o bom pai e por você eu preparo um banquete. Eu sou o grande eu sou e por você eu faço surgir um rio no meio do deserto. Eu sou, 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 eu sou o pão, eu sou a água viva, eu sou seu amigo, eu sou seu pai, eu sou seu noivo, eu sou,